pessoal, boa noite. Aos que não me conhecem, me chamo Gustavo, faço parte do Centro Santo Afonso de Ligório e devido ao nosso atual status aí social, dessa quarentena por causa do coronavírus, nós estamos passando as nossas palestras aqui no Instagram para todos vocês. Hoje nós vamos falar um pouco, conversar um pouco sobre o inferno. O tema de nossa palestra é o inferno e os seus tormentos. Nós vamos falar aqui de um modo geral sobre o inferno, por que se deve crer nele, etc. À medida que for surgindo dúvidas ou qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, vocês podem colocar nos comentários. Bom, primeiramente, nós devemos entender que o inferno, ele é uma das revelações universais de Deus. Deus, perante toda a sua bondade, ele implica no coração do homem algumas verdades essenciais e universais. Então, todo homem, todas as pessoas no mundo têm essas verdades implícitas em seu coração. Não interessa se ela é católica, se ela é protestante, se ela é hindu, se ela é muçulmana, se ela é pagã, se ela é ateia, todas as pessoas têm essas verdades implícitas em seu coração. Uma dessas verdades é justamente o inferno. Porque o inferno, Monsenhor de Seguir fala no livro dele, este livro, O Inferno, vendido pela editora Eclésia, o pessoal da livraria Bento XVI também vende. Monsenhor de Seguir fala que o inferno ele é algo que vai contra a vontade do homem, porque se o homem tivesse inventado o inferno, ele não inventaria da forma que é, porque ele vai totalmente contra as paixões do homem. Então vejam, o inferno, a doutrina do inferno é aquela que nos diz que nós devemos ser boas pessoas, devemos seguir as vontades de Deus aqui na Terra. Quando nós somos confrontados com esta doutrina, por nossas paixões, os nossos pecados, a gente acaba ficando, de certa forma, constrangidos e a gente tenta querer fugir da verdade do inferno. Então, se o homem não pode ter inventado o inferno, obviamente tem que ser uma verdade sobrenatural, então ela tem que ter vinda de Deus. Outro ponto importante é que várias crenças e várias culturas na história do mundo acreditam no inferno. Então, nós temos citações do inferno desde o passado, desde o Antigo Testamento, e inclusive culturas pagãs também citam a existência do inferno, como é o caso da cultura greco-romana, através de Hades, o deus do inferno, etc. Eles também têm uma crença no inferno. Bom, então por que nós devemos falar e pregar sobre o inferno? A gente precisa de pregar sobre o inferno, até porque também esse assunto inferno é algo que está pouco fora da moda, né? O Padre Paulo Ricardo fala que não está na moda a gente falar sobre o inferno. As pessoas hoje não querem conhecer o inferno, não querem saber do inferno. Quando as pessoas vão falar sobre o inferno, principalmente na igreja, estes teólogos mais progressistas, eles falam que isso espantaria as pessoas e espantariam os fiéis da igreja. E isso é uma falsidade completa, porque quando se prega sobre o inferno, quando se fala sobre o inferno, nós estamos alertando as pessoas aquilo que elas devem fazer para não caírem em tal tentação e não irem para o inferno, não sofrerem no inferno. Então, o inferno ele é importante. Conhecer a doutrina do inferno e pregar sobre o inferno é importante para a nossa salvação. A partir do momento que a gente acredita na existência do inferno, a partir do momento que a gente acredita numa danação eterna, numa condenação eterna, nós estaremos ficando mais espertos aqui na Terra para não fazer nada de errado que vá nos levar ao inferno. Então vejam, quando as pessoas param de pregar sobre o inferno, sobre o pretexto de que o inferno ele vai
vai espantar os fiéis, etc., elas esquecem sobre as consequências que traz não crer no inferno. Vejam, a maioria das pessoas que não creem no inferno, que não acreditam no inferno, elas tendem, como consequência natural, a serem pessoas ruins. Porque a partir do momento que você não acredita em uma condenação pós a morte, que você não acredita em um sofrimento eterno, você obviamente vai cair na tentação de fazer todas as coisas pecaminosas aqui na Terra. Então, com isso, você não crendo no inferno, haverá promiscuidade de sua parte, você poderá praticar crimes, etc. Tudo isso porque você só vai acreditar na justiça dos homens e você não vai acreditar na justiça divina. E esse é um ponto muito importante porque hoje as pessoas elas confundem e elas não conseguem separar muito a misericórdia da justiça divina. Elas acreditam, muitas pessoas acreditam, querem acreditar, na verdade, que o inferno ele está vazio. Se ele existe, ele está vazio porque Deus é misericordioso e Deus, em sua misericórdia, não vai punir os pecadores. Isso é uma completa falsidade, porque nós precisamos entender que Deus ele é misericordioso, mas também ele é justo. Deus é justo, Deus é Pai. Então, da mesma forma que o Pai pune o seu Filho, Deus, na sua justiça, também vai punir aqueles que aqui estão na terra, nós, homens, pecadores, caso nós não nos convertemos durante a vida. E a consequência dessa punição, dessa justiça, vai ser a danação eterna no fogo do inferno. Então vejam, Deus, Padre Paulo Ricardo fala muito isso, Deus não é avô, ele é pai. O avô é aquele que, quando o neto faz alguma arte, ele deixa e não corrige o neto. Isso é o avô. O pai não. O filho faz alguma arte, ele vai lá e corrige o filho. Assim é Deus conosco. Então, quando nós fazemos algo, Deus ele vai nos corrigir para que a gente possa se converter e para que a gente possa buscar a verdade divina, a conversão e conseguir a salvação eterna. Entendam, a misericórdia de Deus ela é muito manifestada aqui na Terra pela Santa Igreja. Vejam, não tem mais nada, a gente não pode imaginar, pelo menos eu não consigo imaginar algo tão misericordioso da parte de Deus como a fundação da Igreja de Cristo. Se a gente peca hoje, nós temos os padres para nos confessar depois do arrependimento. Se nós fazemos qualquer coisa de errado, nós sempre vamos ter o sacramento da penitência para que a gente possa buscar a nossa reconciliação com Deus. Da mesma forma, nós temos vários outros sacramentos, todos os sacramentos que Deus nos dá, eles são atos de misericórdia que Deus deu para a igreja. Deus dá para nós a sua misericórdia através da igreja. Então, a igreja ela é a expressão da misericórdia de Deus. Na semana passada mesmo tivemos um exemplo maravilhoso dessa misericórdia, que foi a bênção indulgenciada do Papa Francisco, Urbi et Orbi, a cidade ao mundo. Então, a misericórdia de Deus é tão grande que Ele nos permite, através de mídias sociais, através da tecnologia, através de uma tela de computador, de coração alegre, que a gente esteja de coração alegre e em unidade com o Papa, a gente consegue uma indulgência plenária. Vejam, isso é a misericórdia de Deus. Então a misericórdia de Deus ela se manifesta principalmente em vida. A gente precisa entender isso. A misericórdia de Deus se manifesta em vida. Depois que a gente morre, que a nossa alma se separa do corpo, nós vamos encontrar a justiça divina. E a justiça divina, cumprida aqueles preceitos, ela vai definir, Deus, que é o justo juiz, ele vai definir se você merece o céu, o inferno ou o purgatório. Então vejam, quando nós falamos de inferno, a primeira imagem que vem na nossa cabeça, como consequência rápida, é a questão do fogo. Se fala de inferno, se lembra do fogo, daquele fogo que queima, o fogo que arde. Mas nós precisamos entender que essa não é a única pena do inferno. Então vejam,
Primeiro, precisamos falar sobre o fogo. Como que é esse fogo? Bom, nós sabemos que o nosso corpo ele vai ser separado da alma neste primeiro momento. Então, assim que a gente morre, há uma separação do corpo e da alma, e a alma ela vai para o inferno, para o céu, para o purgatório, conforme a vontade e a justiça divina. Aliás, vontade não, justiça divina. Então, se nós temos essa separação da alma, e se a nossa alma, que é algo espiritual, que vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, às vezes a gente se pergunta se este fogo que está no inferno, como que é esse fogo? Se ele queima, se ele não queima, porque se é alma, se é espírito, ela a princípio não poderia ser queimada, não poderia sofrer as penas físicas desse fogo. Mas São Tomás de Aquino ele vai nos ensinar que este fogo que queima no inferno ele é justamente corpóreo, ou seja, é um fogo que queima, que arde como se fosse na pele. Algumas pessoas elas recomendam como uma forma de entender como, minimamente, obviamente, como que é este fogo, é você colocando a mão sobre a vela. Você não vai conseguir ficar nem um minuto com a mão sobre a vela. Agora imagine um fogo muito mais alto, muito mais forte do que a vela e para o qual você não consegue correr. É algo parecido com isso que vai ser o fogo do inferno. Ele vai te queimar, ele vai correr todas as suas forças. Você vai sempre sentir dor no inferno através do fogo. E não é só o fogo no inferno. A pena do inferno ela não se limita ao fogo que queima. A pena do inferno também ela tem nós vemos isso em algumas revelações de santos, revelações particulares, claro, nós não temos a obrigação de acreditar, mas são revelações e que estão de acordo com a doutrina da igreja, de acordo com as santas escrituras. Então nós vemos várias informações de santos, várias aparições que nos mostram o sofrimento físico daquelas almas. E daqui a pouco nós vamos ler a revelação que Santa Francisca Romana recebe do arcanjo Rafael e que vai falar um pouco sobre essas penas. Bom, são penas de dores físicas, tá? São penas realmente que levaria aquela maior dor que o ser humano pode imaginar a pensar, que é maior do que se pode imaginar. Agora, além das penas físicas, existe uma pena que é a maior pena de todos. Os catecismos da igreja nos ensina isso. A maior pena do inferno não é nem o fogo e nem as torturas que lá existem, mas a total separação de Deus. É preciso a gente entender isso, porque o Padre Paulo Ricardo ele fala para nós que quando nós estamos em pecado mortal, nós odiamos a Deus. Olha como é forte. Quando você está em pecado mortal, você está odiando a Deus. Bom, agora, se você tem pecado mortal, você pode pensar, não, mas eu tenho pecado mortal, eu não odeio a Deus, eu rezo todos os dias, eu frequento sacramentos, etc. Bom, quando estamos em pecado mortal, nós odiamos a Deus, mas em nossa limitação humana a gente não consegue entender que nós odiamos a Deus. Nós só vamos ter a verdade revelada, nós vamos só ter o entendimento completo no momento da nossa morte, quando a alma separar do corpo. Que aí vai vir todas as verdades, serão postas à mesa sobre nós. Então, quando estamos em pecado mortal, nós odiamos a Deus. E como que a gente vai para o inferno? Quando, obviamente, a gente morre em pecado mortal. Então é quando a nossa alma morre neste estado de odiar a Deus. Então nós morremos e a nossa alma está odiando a Deus. Neste momento, nós vamos para o inferno e a nossa alma percebe que ela odeia a Deus. Quando a alma percebe que ela odeia a Deus e que ela está condenada no inferno não é possível mais para a alma amar a Deus. Então todas as almas que são condenadas ao inferno, elas odeiam a Deus. Isso é uma verdade que a gente precisa de entender isso também. E quando as almas elas vão para o inferno e odeiam a Deus, elas como consequências vão fazer atos de blasfêmia a Deus no inferno. E ao mesmo tempo,
quando se conhece, a alma conhece a verdade, ela vai perceber um vazio enorme em si mesma. Este vazio enorme em si mesma é a falta de Deus. Então, e esta é a maior pena do inferno. É nós, seres humanos, criados por Deus, feitos para amar a Deus, indo para o inferno e odiando a Deus. Isto faz com que essa é a maior pena do inferno por causa disso. Nós que somos seres feitos para amar, agora estamos odiando aquele que nos criou, o Deus Salvador. Então, esta é a principal pena do inferno, odiar a Deus. Então, agora, falando um pouco também sobre o purgatório, é importante entender que o purgatório, quando nós morremos, não em pecado mortal, mas nós temos ainda alguns resquícios que precisam de ser resolvidos na justiça divina para que a gente possa alcançar a salvação eterna através e contemplar a Deus no céu. Nós precisamos de passar por uma purificação. Aqui acredito eu, opinião minha, tá? Que a maioria das pessoas que se salvam, elas vão passar pelo purgatório. Imagino eu que sejam raríssimos os casos, só dos grandes santos mesmo, que vão direto para o céu. Agora, as pessoas passam no purgatório, o purgatório também tem um fogo. Este fogo que tem no purgatório, assim como o fogo do inferno, ele também é corpóreo, ele também queima e arde na alma. Mas a diferença é que o fogo do inferno, ele é um fogo punitivo. E o fogo do purgatório é um fogo que vai lhe reconciliar, um fogo purificador, que vai dar a você a possibilidade de se encontrar com Deus. E no purgatório só há o fogo. Mas no purgatório também não é algo interessante a querermos tentar buscarmos, porque é um fogo extremamente forte que há no purgatório. Nós devemos buscar sempre a nossa contrição, sempre crescer na vida espiritual, para que Deus nos dê a graça de morrer sem nenhum pecado. Para que Deus nos dê a graça de morrer sem nem mesmo os pecados veniais. Que dessa forma nós iremos direto para o céu. O inferno é como toda a ordem celestial, apesar do inferno não é celestial, obviamente, não é criado por Deus. O inferno ele é criado por Satanás e seus demônios. Não é Deus quem criou o inferno. Mas o inferno ele também tem as hierarquias. Assim como a igreja tem a hierarquia, o plano divino ele tem a hierarquia, a igreja tem a hierarquia, o céu vai ter as hierarquias. E Satanás também, para tentar fazer tentar ser Deus, né, que é o que ele queria ser, ele também faz o ele também faz o inferno de forma hierárquica. Então, nas revelações que Santa Francisca Romana tem do inferno, através do arcanjo Rafael, ela vê e fala em seus diários que ela viu o inferno separado em três dimensões. Eram 3 níveis de inferno. Então, cada nível desse era separado a um tipo de pecador. Aqueles que eram os mais sórdidos dos pecadores iam para o mais fundo dos infernos. E aqueles que eram os menos pecadores, entre aspas, ela cita os cristãos que não se converteram e que não amaram a Deus conforme deveria, eles ficam mais nessa primeira camada do inferno, que também é um sofrimento muito grande. Então ela fala que, por exemplo, no nível mais fundo do inferno, há uma grande escuridão, e as pessoas ela ouviam como que gemido, ela ouvia muito gemido, muito ranger de dentes das pessoas, das almas que estavam lá. E depois ela fala que ela viu também um grupo de almas chegando e indo para esse terceiro andar do inferno, e que neste terceiro andar do inferno, cada alma condenada possuía 2 demônios para atormentar. Um desses demônios, ele aplicava a justiça divina,
E o outro demônio, ele ficava relembrando aquela alma das vezes que ela pôde se reconciliar com Deus na terra e não o fez. Das vezes que ela preferiu pecar, preferiu estar em pecado do que se reconciliar com Deus. Então, o inferno, entendem? O inferno, ele sempre vai... as tentações do inferno, eles sempre vão nos voltar a lembrar que poderíamos ter sido salvos, que poderíamos ter buscado a Deus, mas não buscamos. Então, a maior pena do inferno, volto a repetir, é o afastamento de Deus. A maior pena do inferno é você não estar, é sua alma que foi feita para Deus, não estar com Deus, não poder contemplar a Deus. Bom, Santa Francisca Romana, agora eu peço licença para poder ler um pouco do que ela fala, que é algo muito forte, as visões que ela tem. Então eu peço a licença de vocês para poder ler, para vocês conseguirem entender melhor quais que são essas penas do inferno. Então, ela lista aqui em seu livro, este livro também, Santa Francisca Romana, algumas visões do inferno que ela tem, chama Tratado do Inferno. A livraria Eclésia vende, a livraria Bento XVI também vende, vocês podem comprar deles. Ela fala sobre vários tipos de culpáveis que estão no inferno. O primeiro deles, ela fala, são o suplício daqueles que ultrajam a natureza pelas impurezas. Aqueles que ultrajam a natureza pelas impurezas. Aí ela vai descrever a pena que essas pobres almas sofrem no inferno. Vejam, Francisca viu na parte mais baixa e mais horrível do inferno, ou seja, aquela que está aos piores pecadores, homens e mulheres que sofriam torturas assustadoras. Os demônios que lhes serviam de algozes os obrigavam a se sentar sobre barras de ferro abrasadas que penetravam o corpo todo e saíam pelo alto da cabeça. E enquanto um deles retirava a barra e enfiava novamente, os outros com alicates ardentes dilaceravam a carne da cabeça aos pés. Os tormentos eram contínuos, e isso sem excluir as penas gerais, isto é, as penas do fogo, do frio glacial, das espessas trevas, dos gritos de blasfêmia e do ranger de dentes. Vejam, o tamanho do sofrimento do inferno. Além do fogo que queima, além do frio extremamente gelado, há ainda aquelas torturas que são feitas nessas almas. O inferno, nós precisamos de falar sobre o inferno, porque o inferno é um lugar que a gente não quer estar lá. Com toda certeza, nenhum de nós queremos estar no inferno. Uma outra visão que ela tem, que ela vai falar também, são suplícios dos incestuosos, que ela chama aqui. Houve em todo o tempo homens e mulheres que, levados pela paixão cega, cometeram impureza com pessoas do mesmo sangue ou com parentesco espiritual. Ora, a serva de Deus viu em um cárcere vizinho os habitantes de Sodoma. Os demônios mergulhavam-nos em uma fossa cheia de lixo infecto e fervente, e depois de terem sido retirados, eram cortados em pedaços, e quando os pedaços se juntavam, o que era instantaneamente, eram novamente mergulhados na cloaca ardente e fétida. Entendam, todas essas penas do inferno, elas não cessam. Então, não adianta você pensar que se a alma está uma hora no fogo, ardendo no fogo, e na outra hora ela vai estar num gelo, algo extremamente gelado. Este meio termo, essa transição do fogo para o gelo glacial, não se dará nenhum refresco à alma. Será como que feito instantaneamente, do fogo para o gelo, do gelo para o fogo. A pessoa ela é torturada e imediatamente ela já se recompõe para ser torturada de novo. É mais ou menos isso as visões de Santa Francisca Romana. Não há nenhum só segundo de tranquilidade, de alívio no inferno. Não há. Em nenhum momento no inferno haverá tal tranquilidade para as almas condenadas. O inferno ele é algo tão necessário e que nos ajuda tanto na conversão, que se a gente for ver a história dos pastorinhos de Fátima,
se a gente for ver a forma com que as aparições de Fátima se deram após a visão do inferno, dos pastorinhos, eles ficaram extremamente piedosos. Santa Jacinta Marto é dos três o maior exemplo de todos. Depois que ela viu o inferno, ela ficava paralisada de várias vezes, ela parava e ficava com pena e relembrando aquelas almas daqueles pobres pecadores que se perdiam. E a partir da visão do inferno, Santa Jacinta, ela torna a sua vida extremamente penitente justamente para salvar essas almas do inferno. Então veja, uma criança, na época ela era uma criança de 10 anos mais ou menos, e ficou extremamente horrorizada. É isto que nós precisamos entender sobre o inferno. O inferno com certeza é algo que a gente não quer encarar, é algo que a gente não quer ser condenados. E quem condena ao inferno não é Deus que nos condena ao inferno. Não é Deus que nos condena ao inferno, mas somos nós mesmos que nos condenamos ao inferno. Porque através de nossa liberdade, nós escolhemos o pecado ao invés da caridade. Nós escolhemos estar ao lado do demônio ao invés de estar ao lado de Deus. Também precisamos entender isso. Não é Deus quem nos condena, mas somos nós mesmos quem nos condenamos. Há ainda uma outra questão do inferno, que é se a alma, depois de condenada ao inferno, se ela pode se arrepender, se ela pode alcançar a misericórdia de Deus. Bom, eu já falei que não, a alma ela não pode, de forma alguma, depois que ela é condenada ao inferno, ela não pode se arrepender e ela não pode sair do inferno. E por que isto acontece? Porque nós temos em nossa alma o Espírito de Deus. Este Espírito de Deus, que é a graça de Deus, que é o responsável, que é o motor responsável pelos nossos arrependimentos, pelas nossas conversões, etc. Porque nós não podemos fazer nada, nós não podemos nem mesmo alcançar a salvação sem a graça de Deus. Nós sempre vamos precisar da graça de Deus. Nós sempre vamos precisar da graça de Deus para se arrepender. Então, desta forma, quando nós morremos, há a separação da alma e do corpo. E quando a alma ela é condenada ao inferno, o espírito, ou seja, a graça de Deus que estava nesta alma, ela não mais estará com a alma. Porque o momento da graça, o momento de conversão é este momento presente. É neste século, no futuro, século futuro, como diz o evangelista Mateus, nós não poderemos alcançar a salvação depois de mortos, depois que nossa alma já tem sido condenada. Então, se a alma foi para o inferno, de lá ela não vai sair mais. Não vai sair. A alma só vai sair do inferno se Deus quiser que por algum momento ela alcance, ela venha na Terra para satisfazer alertar alguns dos filhos de Deus. Como exemplo de que as almas não podem sair do inferno, nós temos aquela parábola do rico com o Lázaro, que era o mendigo na porta do rico que pedia comida sempre ao rico. O rico morre e vai para o inferno. O Lázaro morre, o pobre Lázaro morre e vai para o céu. E o rico vê tantos tormentos, naquele inferno que ele pede permissão para Deus que Lázaro molhe a ponta dos dedos para refrescar aquela alma que estava ardendo no fogo. E Deus não permite que isso aconteça, porque a alma não pode ter nenhum refresco no inferno. A justiça divina não permitirá que a alma que sempre deu as costas para Deus, que sempre fugiu de Deus, que ela tenha algum refresco. Então, depois o rico ainda pede para que venha sobre a terra, para que
para que avise os seus familiares e que eles não vá para o mesmo lugar, para o inferno também, que mude a sua vida. E Jesus fala, eles já têm os profetas, ele já tem Moisés e os profetas, então ele já tem as Sagradas Escrituras, se quiser que os escutem. Se ele não escutar os profetas, não é uma alma que ele vai escutar. Então, nós já temos aquilo que a gente precisa para a salvação. Nós já temos as Sagradas Escrituras, nós já temos a Santa Igreja, nós já temos o Catecismo. Nós precisamos de buscar esta salvação. Livro, já finalizando esta nossa conversa, lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem postar aí nos comentários, que na medida do possível eu tento responder. O livro de Monsenhor de Segui, sobre o inferno, traz vários contos reais, sobre algumas aparições de almas do inferno e do purgatório que foram permitidas por Deus para que aquelas almas se convertessem. Então, o primeiro caso que eu quero compartilhar com vocês aqui é algo muito interessante, que fala sobre a importância da confissão bem feita. Havia um homem na Idade Média, um jovem, 17, 18 anos, que cometeu um pecado extremamente horrorizante. O pecado dele era tão horrorizante, tão vergonhoso, que durante anos ele não teve coragem de confessar este pecado com o sacerdote. Ele sempre ia se confessar, mas chegava na hora de confessar este pecado, ele não tinha coragem, porque era um pecado muito vergonhoso. E ele foi levando isto com a barriga, empurrando, etc. Depois eu confesso. Para ele tentar se forçar a confessar, ele resolve entrar para o mosteiro. Porque ele pensa, não, no mosteiro, vivendo a vida monástica, eu vou conseguir ter a coragem de confessar este pecado. Ele entra para o mosteiro e mesmo assim não consegue ter esta coragem de confessar este seu pecado assombroso desde a sua juventude. E para tentar reparar isso e para tentar conseguir ganhar a coragem, este jovem ele começa a fazer várias penitências. Fazendo várias penitências e à medida que ele ia fazendo penitências, ele começa a ganhar uma fama de santidade no mosteiro e na cidade. Então ele começa a ganhar esta fama de santidade por causa de suas penitências e sempre deixando para depois. Nunca confessava aquele pecado. Aí aconteceu, ele ficou doente e no leito de morte ele pensou, não, agora eu vou conseguir confessar este pecado porque eu já estou no leito de minha morte. Chamou o padre para confessar no leito de sua morte, mas aconteceu que antes do padre chegar, na noite anterior, ele faleceu e morreu com aquele pecado sem se confessar. Aí aquele jovem morre, ele tinha fama de santidade e é feito toda aquela... feitas as exéquias de forma como se ele fosse santo, etc. E as pessoas comentavam entre si, se este jovem que morreu não for santo, se ele não estiver no céu, ninguém mais poderá estar. Tamanha era a fama de santidade que ele tinha. E durante as celebrações das exéquias, ele aparece para um de seus irmãos do mosteiro e fala que não adiantava mais confessar, não adiantava mais rezar por ele, porque ele já havia sido condenado ao inferno. E como que para ficar claro a todos que aquilo aconteceu, um cheiro terrível de enxofre ele se espalha pela capela. Então vejam, era um jovem muito piedoso, que fazia muitos atos de contrição, muito jejum, muita penitência, etc. Mas que morreu em estado de pecado mortal, porque não quis confessar aquele seu pecado. Como consequência, ele foi condenado ao inferno. Então, na confissão é importante, todas as vezes que formos confessar, falar todos os nossos pecados mortais. Por isso que é importante a confissão ser bem feita. Por isso que é importante a gente fazer de forma correta a confissão, fazendo os exames de consciência da forma correta. Um outro caso que Monsenhor de Segui conta é sobre uma aparição
das almas do purgatório. Era uma freira franciscana que ela morre e vai para o purgatório. E no purgatório, Deus concede ela aparecer para uma outra irmã para pedir que essa irmã ofereça a ela missas para que ela pudesse ser salva do purgatório. E quando ela aparece, né, no mosteiro para essa irmã no quarto, ela coloca a mão na porta e fica marcado na madeira da porta a mão desta freira. Fica marcado de queimado na mão dela, em volta da mão dela, com a marca da mão dela. Isso serve para que a gente consiga entender também que há um fogo no purgatório. Inclusive, este caso dessa freira franciscana, a mão dela, a marca da mão dela, está no Museu das Almas do Purgatório, no Vaticano. Depois vocês podem pesquisar aí no Google que vocês vão encontrar a foto. E para a gente entender também como que o afastamento de Deus, como que o afastamento de Deus é o pior dos pesadelos, é o pior das condenações do inferno. Existia um padre franciscano na Idade Média chamado Padre Surim, jesuíta. Ele era um padre extremamente piedoso, era um excelente padre, e ele pegou um caso de uma mulher para fazer alguns exorcismos. Só que ele fez várias sessões de exorcismo nessa mulher e ele não conseguiu que o demônio saísse do corpo dessa mulher. Então ele pede a Deus que concedesse que este demônio, para aliviar aquela mulher que sofria, que este demônio fosse para o corpo deste padre. E Deus concede isso a ele, por permissão divina isso acontece, e o demônio passa a tentar este padre por vários anos. E o padre dá um testemunho sobre como que ele se sentia com o demônio no seu corpo. Eu peço de novo licença a você para ler este testemunho do padre que está no livro do Monsenhor de Segui. Pareceu-me que todo o meu ser, que todas as potências da minha alma e do meu corpo se dirigiam com veemência inexprimível para o Senhor meu Deus, que eu via ser a minha suprema felicidade, o meu bem infinito, o único objetivo da minha existência. Mas ao mesmo tempo, uma força irresistível me arrancava dele, mantinha-me longe dele, de modo que, feito para viver, eu me via e me sentia privado daquele que é a vida. Feito para a verdade e a luz, via-me absolutamente repelido pela luz e pela verdade. Feito para amar, estava repelido pelo amor, e feito para o bem, estava mergulhado no abismo do mal. Eu não saberia comparar as angústias e os desesperos dessa inexprimível aflição, senão com a ideia de uma flecha lançada em uma incessável força em direção ao alvo. Ela é irresistivelmente levada à frente, mas ao mesmo tempo invencivelmente também vai sendo puxada para trás. Então, é este a maior das penas do inferno. O padre, ele que ficou atormentado pelo demônio por um período, por graça divina, por concessão divina, permissão divina, ele conseguiu entender qual que era a maior pena, qual que era aquela maior dor na alma que estava condenada. Então, feito para Deus, ele sabia que Deus era a extrema felicidade dele, era a maior felicidade dele, mas havia uma força que puxava ele contra. Assim são as almas do inferno. Feitos para Deus, nossa alma feita para Deus, no momento de nossa morte nós vamos saber que Ele é a plena felicidade, nós vamos conseguir entender que Ele é a plena felicidade, mas se formos condenados, nós vamos ficar afastados dessa felicidade para toda a eternidade. Bom, era isso, conversa que eu queria ter com vocês sobre o inferno, e mais uma vez a gente precisa de entender que a pregação sobre o inferno ela é necessária, crer no inferno é necessário, porque a gente precisa entender que a justiça de Deus não falha e que a misericórdia dele é feita aqui na terra. Busquemos os sacramentos da misericórdia, busquemos a conversão diária para que a gente possa
não sofrer estas penas. E agora, recado rápido, eu gostaria de dar a todos vocês a nossa loja, a loja do Centro Santo Afonso de Ligório. Nós estamos com uma promoção este mês, é o mês do nosso aniversário. Estamos fazendo 2 anos de fundação, no dia 27 deste mês. Nós resolvemos fazer uma promoção. Temos até 40% de desconto em nossos livros, então vale a pena você dar uma conferida lá. 40% de desconto e frete grátis. Então, vale muito a pena vocês darem uma conferida em nossa loja. É só entrar no nosso site, centrosantafonsodeligório.com.br, e clicar lá no íconezinho da loja. E se vocês tiverem ainda alguma dúvida, podem postar aí nos comentários. Alguma pergunta, curiosidade. Mas lembremos sempre que é necessário que nós conheçamos o inferno e que nós pregamos sobre o inferno. Precisamos sempre pregar sobre o inferno para que para lá a gente não seja condenado. Ok? Então, fiquem todos com Deus. Tenham uma santa Semana Santa, uma santa semana, e busquemos nessa Semana Santa a conversão de nossos pecados. Busquemos fazer também sacrifícios para que Deus possa ter misericórdia do mundo e acabar com esta terrível doença que nos assola. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima.